Olá, desperta, tudo bem? Eu sou o Nando Pimentel e nesse vídeo aqui hoje a gente vai tirar uma dúvida que foi colocada em nosso canal do YouTube. Então, se você tiver dúvidas, coloca nas descrições, deixa a sua dúvida lá, que a gente vai estar analisando aí as perguntas e vamos estar respondendo aqui no canal, tá bom? Bom, a pergunta tem a ver com a questão da mediunidade. Quando é realmente uma experiência mediúnica ou é fruto da nossa imaginação. Então fica comigo que a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje e é um papo que vai ser bem interessante. Vamos lá? Bem, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, queria fazer aqueles convites para vocês, né, os convites de sempre. A gente tem o atendimento fraterno toda terça-feira de cura, desobsessão, apoio espiritual com envio de reiki à distância. Para solicitar é muito simples, tem o link aqui nas descrições do vídeo. Então clica lá, você pode solicitar para você, para alguém conhecido ou ainda para uma pessoa desencarnada, tá bom? O segundo recadinho é com relação ao nosso grupo de WhatsApp. A gente está com um grupo de WhatsApp também aqui nas descrições e lá a gente vai estar postando sempre em primeira mão as novidades do Mosteiro Moderno, tá certo? E por último, convite, né, para vocês ajudarem a gente aí no nosso canal, curtindo o nosso vídeo. E por último, nós estamos com um sistema de financiamento coletivo, um Catarse. Caso vocês gostem do nosso canal, queiram nos apoiar, queiram auxiliar o nosso projeto, a gente tem os apoios lá para vocês nos ajudarem nessa jornada, tá bom? Bem, vamos lá. O nosso tema de hoje é com relação à imaginação ou mediunidade. A gente tem uma pergunta de um amigo nosso que é colocada aqui no canal do YouTube e a gente vai ler essa pergunta e a gente vai respondê-la. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ler. Bom, pessoal, a pergunta é: Nando, tenho uma dúvida eterna sobre visões do astral, como o Dani contou. Isso foi um vídeo que a gente fez anteriormente, que ele está questionando. Isso tudo que ele contou realmente acontece? É uma realidade astral ou pode ser uma criação mental? Já ouvi falar várias vezes que o astral é moldável pela própria pessoa. Bom, vou dar um pause aqui na pergunta dele, porque a pergunta dele se desdobra e vou responder primeiro essa primeira parte aqui. Ele diz aqui, ó, já ouvi falar várias vezes que o astral é moldável pela própria pessoa. Existem alguns termos que a gente precisa entender, primeiramente, para poder responder essa pergunta. O primeiro termo é animismo, o segundo, tela búdica, o terceiro, metáforas e o quarto, arquétipos. Então, essas quatro informações são importantes, a gente tem prospectada na nossa mente para que a gente possa responder essa pergunta que foi colocada. O animismo é quando o médium ele realiza o trabalho mediúnico dele sem efetivamente estar sendo orientado por uma consciência extrafísica. Ou seja, ele desenvolve um trabalho sem estar realmente influenciado por uma consciência. Às vezes, é muito difícil saber se é animismo mesmo ou não. Por quê? Porque às vezes a pessoa acessa até informações de vidas passadas para poder dar alguma informação ou para poder agir. Então, algumas situações o animismo é um pouco complicado de ser percebido, tá bom? Então, o animismo é o primeiro termo, que é quando o médium não está de fato incorporado ou não está recebendo uma influência direta do plano astral. Bom, o segundo é a tela etérea ou tela búdica, que é um campo que a gente possui em volta do nosso corpo astral que nos protege. Algumas vezes, informações são projetadas nesse campo que não correspondem de fato à realidade astral. Essa é a segunda coisa que a gente precisa observar com relação ao nosso processo mediúnico. A terceira são os arquétipos. Para que a gente se conecte ou a gente enxergue alguma informação, a gente precisa ter essa imagem ou essa informação inserida na nossa mente ou no nosso subconsciente, para que a gente possa enxergá-lo ou reconhecê-lo. E por último, a metáfora. Quando a gente não tem essa informação de algo que nos é passado no plano astral, a gente não conhece aquilo, a gente às vezes pode criar uma associação a algo que a gente conheça para poder justificar ou poder explicar aquela nossa experiência.
Então, para responder essa pergunta, a gente precisa estar com esses 4 conceitozinhos aí, mais ou menos colocados nessa nossa discussão, tá certo? Então, vamos lá. Já ouvi falar várias vezes que o astral é moldável pela própria pessoa. Então, se você entende que a gente tem o aspecto da tela búdica, o aspecto do animismo, o aspecto da metáfora e do arquétipo, essa pergunta, a resposta é sim. Né? Porque algumas vezes a gente precisa, para ter uma experiência no plano astral, já ter um arquétipo introspectado na nossa mente, senão a gente não consegue entender. E quando a gente não tem esse arquétipo, a gente faz uma associação através de uma metáfora, ou seja, a gente tenta trazer algo parecido que a gente conheça para justificar aquela experiência. E também tem a circunstância da tela búdica, que é quando o plano astral projeta na nossa mente, né, projeta na nossa experiência algo que eles queiram que a gente veja e a gente viva, e que na realidade não corresponde a uma experiência astral. Eu conheço alguns casos de tela búdica que são proteções, que são informações que são passados, que são colocados em médiums, que eles não conseguem acessar totalmente o plano astral. Eles possuem um filtro e nesse filtro são projetadas diversas informações, diversas experiências, às vezes desconexas, que os médiums ficam bastante confusos. Isto é mais comum do que aparenta ser, esse processo da tela búdica. E o animismo é quando o médium, na realidade, ele não está com uma conexão espiritual, né? Ele não está com uma conexão com algo externo, e sim é um processo da sua imaginação ou pode ser também um processo de vidas passadas. Ele pode estar acessando alguma informação de vidas passadas. Então é possível sim que várias vezes o astral é moldável pela própria pessoa. Isso sim realmente acontece, tá bom? Não todas as vezes. Muitas vezes o plano astral nos prepara, nos cria os arquétipos, nos dão as informações para que a gente assimile isso e quando a gente tem a experiência no plano astral, a gente possa entender e interpretar aquele arquétipo que está sendo passado, tá bom? Aquela experiência que está sendo passada, melhor dizendo. Ok? E aí ele continuou a pergunta aqui. Há confirmações de outros médios que viram as mesmas cenas? No nosso trabalho, como é que a gente valida as nossas experiências? Após o término do trabalho, a gente sempre abre para uma sessão de relatos. Nessa sessão de relatos, a gente faz um cruzamento de informações, tá certo? Para que a gente possa averiguar se todos passaram pela mesma experiência ou não. Quando há alguma informação muito discrepante, a gente observa essa informação, separa ela e observa nas próximas reuniões para ver se há outras manifestações que vão justificando aquelas informações anteriores. Esse processo ele é muito interessante para que você, no seu processo mediúnico, verifique se é uma coisa da sua imaginação ou não. Por exemplo, vamos dizer que hoje você sonha com um carro amarelo. Se esse carro amarelo fica se repetindo em um processo, em vários sonhos, e esse carro amarelo começa a ficar contextualizado em uma história, muito provavelmente, isso sim é um processo mediúnico. Tá certo? Agora, se você teve um sonho de um carro amarelo e esse sonho nunca mais se repetiu, ou não há uma outra experiência que justifique você ter sonhado com aquele carro amarelo, talvez seja apenas alguma informação do seu subconsciente se manifestando no seu processo de sono. Entendeu? Isso eu fazia muito para justificar as minhas experiências. Por exemplo, eu tinha uma experiência hoje e eu guardava a informação daquela experiência e posteriormente eu ia verificando se eu ia tendo outras experiências que fossem complementando aquela informação daquela primeira experiência. Então isso era uma forma que eu tinha de validar ou não as minhas experiências. Ainda hoje, algumas vezes, a gente recebe algumas informações fracionadas para que a gente possa ir degustando e entendendo e processando essa informação para que a gente vá recebendo novas informações, como um processo de aprendizado qualquer. E é a última pergunta dessa pessoa aqui no YouTube, olha.
E por último, vocês percebem que as informações são liberadas a contas-gotas por questões de segurança para evitar a interferência de energias não qualificadas? A gente não percebe que são colocadas para evitar a interferência de energias não qualificadas. A gente observa que isso é colocado para a gente para que a gente possa entender e ir processando a informação e ir introspectando, certo? Imagina que você vai estudar cálculo na faculdade. Você não pode receber a disciplina toda de vez. Você tem que receber a parte introdutória, aprender a introdução, depois ir para a parte de desenvolvimento, para depois entender o cálculo completo. Porque senão você não consegue absorver. O plano astral trabalha conosco da mesma forma, entendeu? Então, muitas vezes, para que você viva uma experiência mediúnica e receba uma informação, você precisa receber essa informação, guardá-la, interpretá-la e observar os passos seguintes. Porque quase se for realmente um processo mediúnico, essa informação ela vai ter um início, um meio e um fim para você. Tá bom, pessoal? E às vezes isso pode demorar algum tempo. Ok? Conosco, comigo, por exemplo, e com o nosso grupo, em torno de 4 a 5 meses aí, às vezes, para um processo completo ser passado. Tá bom? Então, o vídeo da gente hoje era respondendo essa pergunta aí do nosso irmão. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também coloca nas descrições aqui do YouTube, ou nesse vídeo, ou em algum outro, né? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve se você estiver gostando, né? E, naturalmente, dá o joinha, caso você goste, e ativa o sininho. Tá bom, pessoal? É isso. Muita paz, hein? Muita luz e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.